A História das Ilusões e Loucuras das Massas, de Charles Mackay, parte 7. Capítulo 3. A influência da política e da religião no cabelo e na barba. Pessoal, antes da gente começar a leitura, não esquece de deixar o like no canal, tá bom? Dá o joinha aí, compartilha com os seus amigos, avisa pro pessoal que tem esse canal de audiolivro bem bacana, com leitura de voz humana e um pouco descontraída, beleza? E o canal, ele é desmonetizado, pessoal. Eu não ganho nada para fazer isso daqui. E dá muito trabalho, toma muito tempo, e eu sou professor. E não tá difícil a situação pra gente que é professor. O salário não é aquelas coisas e nem sempre temos aula, né? Então, por favor, se você puder apoiar o canal aí, manda um Pix aí. O número é 19 99628 7978. É celular, tá aí na descrição do canal, tá bom? Então, quem puder ajudar aí, de bom coração, eu agradeço, ok? Pretendo fazer isso daqui como uma atividade profissional, mas eu só vou conseguir se eu puder ser sustentado pelo próprio canal. E aí eu dependo realmente de vocês, tá bom? Eu agradeço aqueles que já contribuíram, me ajudou bastante, por isso que a gente está tendo um certo tempo aí para poder estar fazendo essas atividades, mas acabando essas leituras, nós gostaríamos de fazer muito mais. Gostaria de ficar o dia inteirinho lendo. Mas para isso, eu precisaria estar totalmente suprido pelo canal, né? Então, quem puder colaborar, por gentileza, faz o Pix aí, valeu? E divulga o canal, tá? Comenta para subir de relevância, faz seus comentários aí, pode dar as suas sugestões. Algumas a gente acata, outras a gente também não tem como, né? Se for catar a decisão de todo mundo, a gente acaba não saindo do lugar. Beleza? Então, muito bem. Obrigado pela presença de vocês aí. Valeu? Um abraço aí e vamos para a leitura. A célebre declaração de São Paulo de que é desonra para o homem ter cabelo crescido, 1 Coríntios 11:14, foi usada por governos tanto civis quanto eclesiásticos, como pretexto para inúmeras prescrições singulares. Da implantação do cristianismo até o século XV, o corte de cabelo e o estilo de barbas foram questões de Estado na França e na Inglaterra. Constatamos, porém, que já em épocas muito anteriores não se permitia aos homens fazer o que quisessem com seus próprios cabelos. Alexandre o Grande acreditava que as barbas de seus soldados ofereciam ao inimigo uma conveniente alça, prelúdio do corte de suas cabeças. Para privá-lo dessa vantagem, Alexandre ordenava a todo o exército que raspasse o rosto. A concepção que ele tinha de cortesia para com o inimigo era bem diferente daquela dos índios norte-americanos, entre os quais era questão de honra deixar a mecha cavalheiresca crescer, de modo que o oponente, ao tirar o escalpo, pudesse segurar algo. Durante algum tempo, os cabelos longos foram os símbolos de soberania na Europa. Entre os sucessores de Ciro, de Clovis, era privilégio exclusivo da família real ter cabelos grandes e cacheados. Nota de rodapé sobre Clovis. Clovis I, 466 a 511, foi o primeiro rei dos francos a unir todas as tribos sob um soberano comum. Com poder equiparável ao do rei, os nobres não admitiam mostrar inferioridades nesse aspecto e usavam não somente o cabelo, mas também barba de enorme comprimento. Essa moda durou, como danças leves, até o tempo de Luís, o Piedoso, 778 a 840.
Os seus sucessores, até Hugo Capeto, 941 a 996, usavam cabelo curto para distinguir-se. Até os servos desafiavam toda a regulação e deixavam as madeixas e as barbas crescerem. Na época da invasão da Inglaterra por Guilherme o Conquistador, o cabelo dos normandos eram bem curtos, ao contrário da moda entre os ingleses, cabelos grandes e bigodes, mas o queixo raspado. Ao seguir para Hastings, o rei Haroldo enviou espiões para apurar a força e os números do inimigo, e ao retornar eles relataram, entre outras coisas, que a companhia parecia formada de padres, pois todos eles tinham todo o rosto e barba raspados. Quando os arrogantes vitoriosos dividiram entre si as amplas terras dos nobres saxões, ocasião em que todo tipo de tirania foi empregado para fazer com que os ingleses se sentissem de fato subjugados e alquebrados, encorajou-se entre eles o crescimento dos cabelos, para que se assemelhassem ao mínimo possível os seus podados e aparados senhores. Esse estilo desagradabilíssimo para o clero imperava em grande medida na França e na Alemanha. No fim do século XVI, foi declarado pelo Papa, com zeloso apoio das autoridades eclesiásticas de toda a Europa, que aqueles que usassem cabelos grandes deveriam ser excomungados enquanto vivessem e não deveria receber orações quando morressem. Guilherme de Malmesbury relata que São Vulstano, 1008 a 1095, bispo de Worcester, ficava especialmente indignado sempre que via um homem de cabelos grandes, os quais eles considerava altamente imorais, bestiais e criminosos. Ele carregava uma pequena faca no bolso e sempre que algum culpado dessa ofensa se ajoelhava diante dele para receber a bênção, Vulstano estendia marotamente e cortava um punhado de cabelo e jogava-o no rosto da vítima, mandando-a cortar o resto, se não quisesse ir para o inferno. Nota de rodapé aqui, pessoal, sobre a Inglaterra. A Inglaterra, então sob domínio saxão, foi invadida e conquistada pelos normandos, liderados por Guilherme, em 1066, a batalha decisiva na qual o rei inglês Haroldo foi morto. Aconteceu em Hastings, no dia 14 de outubro. Retornando. Mas a moda, que às vezes pode alterar com um mero peteleco, permanece firme quando leva um soco. Os homens preferiam arriscar a danação a abandonar a futilidade capilar. No tempo do rei Henrique I, que foi de 1068 a 1135, Anselmo, o arcebispo da Cantuária, julgou necessário republicar o famoso decreto de excomunhão e ilegalidade contra os transgressores. Mas, como a própria corte começara a adotar cachos, as imputações da igreja foram ineficazes. Henrique I e seus nobres usavam os cabelos em longos cachos até a costa, tornando-se scandalum magnatum aos olhos dos piedosos. Um tal Serio, capitão do rei, sentiu-se tão aflito ante a impiedade do mestre que pregou, diante de toda a corte, um sermão baseado no conhecido texto de São Paulo, no qual descreveu um quadro tão pavoroso dos terríveis tormentos que esperavam pelos cabeludos no outro mundo,
que vários deles caíram em lágrimas e puxaram os próprios cabelos, como se quisessem arrancá-los pela raiz. O próprio Henrique chorou. O padre que causara, vendo a impressão que causara, resolveu aproveitar a situação tensa e, retirando um par de tesouras do bolso, cortou o cabelo do rei, na presença de todos. Vários dos principais membros da corte consentiram em fazer o mesmo, de modo que, por um breve período, pareceu que o cabelo grande estava saindo de moda. No entanto, depois que o lampejo inicial da penitência esfriou pela reflexão, os cortesãos concluíram que a Dalila eclesiástica lhes havia roubado a força, e menos de 6 meses eles eram mesmos grandes pecadores de sempre. Tem uma figura aqui do rei Henrique III, é uma foto de barba longa, olhos grandes e uma coroa na cabeça e um manto, e embaixo está escrito, o manto real. Henrique III, também conhecido como Henrique de Winchester, foi o rei da Inglaterra, lorde da Irlanda e duque da Aquitânia, de 1216 até sua morte, filho do rei João da Inglaterra e Isabel de Angoulême. Henrique assumiu o trono com apenas 9 anos de idade, no meio da Primeira Guerra dos Barões. Na França, as trovoadas do Vaticano em relação aos cabelos longos eram tão poucos respeitadas quanto na Inglaterra. Luís VII, de 1120 a 1180, porém, era mais obediente que o rei inglês e tinha o cabelo quase tão curto quanto dos monges, para grande pesar dos valentes da corte. A rainha Leonor de Aquitânia, alegre, altiva e sedenta de prazeres, nunca lhe admirou o corte, censurando-o sem cessar por imitar não apenas o estilo capilar, mas também o ascetismo dos monges. Surgiu, por isso, uma frieza entre eles, revelando-se a dama, por fim, infiel ao senhor careca e indiferente. Eles se divorciaram, e os reis da França perderam as ricas províncias de Aquitânia e Poitou, que era dote dela. Pouco depois, Leonor concedeu sua mão e suas propriedades a Henrique, duque da Normandia, mais tarde Henrique II da Inglaterra, e deu assim aos soberanos ingleses a presença na França, que foi por tantos séculos causa de tantas guerras sangrentas e longas entre as duas nações. Nem mesmo quando as cruzadas levaram à Palestina todos os jovens importantes, o clero encontrou tanta dificuldade para convencer os circunspectos burgueses que ficaram na Europa de imensa importância de evitar o cabelo grande. Durante a ausência de Ricardo Coração de Leão, seus súditos ingleses não apenas cortaram o cabelo curto, como raparam o rosto, com o fito de torná-los menos parecidos possíveis com os normandos e os habitantes da cidade. William Fitz-Osbert, ou Barba Longa, o grande demagogo da época, reintroduziu entre aqueles que afirmavam ser de origem saquissã a moda do cabelo grande. Sua barba ia até o peito, donde o nome que se tornou conhecido pela posteridade. A igreja nunca se mostrou tão inimiga da barba quanto do cabelo grande. Em geral, ela permitia que a moda seguisse seu curso, tanto com relação ao queixo quanto ao lábio superior. Essa moda variava constantemente, pois descobrimos que em pouco mais de
um século depois, o tempo do Ricardo I, em que as barbas eram curtas, elas haviam se tornado longas, ao ponto de ser ridicularizadas pelos escoceses que visitaram Londres em 1327 para o casamento de David, filho do rei escocês, com a irmã do rei inglês. Quando ascendeu ao trono da Espanha, Carlos V não tinha barba. Como não se esperava que os parasitas obsequiosos que sempre circundavam os monarcas se permitissem ter aparência mais viril que a de seu senhor, imediatamente todos os membros da corte apareceram sem barba, com exceção de poucos anciões circunspectos, que, já não se deixando influenciar pela moda, estavam determinados a morrer tão barbudos quanto tinham vivido. Pessoas sóbrias, de modo geral, viram essa revolução com tristeza e alarme, crendo que todas as virtudes viris seriam banidas junto com a barba. Tornou-se ditado comum na época: desde que no rai barba, no rai mais alma. Tradução, né? Perdemos a alma quando perdemos a barba. Também na França, a barba saiu de uso depois da morte do Henrique IV, pela simples razão de que seu sucessor era jovem demais para ter uma. Não nos esqueçamos na divisão da Inglaterra entre os partidos dos cabeças redondas e dos cavaleiros. Nota de rodapé. Na Guerra Civil Inglesa, os partidários do parlamento, por usarem cabelos curtos, eram conhecidos como Roundheads, ou cabeças redondas, e os do rei, que usavam cabelos longos, como Cavaliers, ou cavaleiros. Voltando. Naquela época, os puritanos acreditavam que toda espécie de vício e iniquidade estava à espreita nos longos cachos dos monarquistas, ao passo que estes imaginavam que seus oponentes eram tão destituídos de inteligência, de sabedoria e de virtude, quanto eram de cabelos. As madeixas de um homem era símbolo de seu credo, tanto em política quanto em religião. Quanto mais abundante o cabelo, mais escassa a fé, e quanto mais careca a cabeça, mais sincera a piedade. Mas entre todas as instâncias de interferência dos governos nos cabelos dos homens, a mais extraordinária, não somente por sua ousadia, como também por seu sucesso, é a de Pedro o Grande, em 1705. Nessa época, a moda condenara a barba em todos os países da Europa, banindo-a, com voz mais potente que a de papas e imperadores da sociedade civilizada. Mas isso só fez com que os russos se agarrassem mais apaixonadamente ao seu antigo ornamento, como marca que os distinguia dos estrangeiros que odiavam. Pedro, porém, decidiu que deveriam se barbear. Se tivesse cultura histórica mais aprofundada, ele poderia ter hesitado em empreender ataque tão despótico aos costumes e preconceitos honrados pelo tempo que seus contemporâneos conservavam. Mas não tinha. Ele não conhecia nem examinou os perigos da inovação. Pedro só dava ouvido aos estímulos da sua vontade indomável, de acordo com a qual determinou que não apenas os militares, mas todas as categorias de cidadãos, dos nobres aos servos, deveriam rapar a barba. Concedeu-se certo tempo para que as pessoas superassem as agonias da repugnância, mas depois dele
todo homem que optasse por manter a barba teria de pagar uma taxa de 100 rublos. Os padres e servos... Como é que tinha? Será que eles tinham comprovante de pagamento ou toda vez que visse tinha que pagar de novo? Não tinha lá o passaporte barbatório? Eita, que besteira. Os padres e servos receberam pena menor, de acordo com a qual, se conservassem a barba, teriam de pagar 1 copeque todas as vezes que passassem pelos muros de uma cidade. Caraca. A insatisfação resultante foi imensa, mas o pavoroso destino dos Streltsai, nota de rodapé. Os Streltsai eram um corpo de infantaria do exército russo que em 1698 revoltou-se contra Pedro o Grande. A reação do imperador foi brutal. Os revoltosos foram enterrados vivos, esticados até que seus membros quebrassem, queimados com ferro e grelhados lentamente. O pavoroso destino dos Streltsai era recentemente demais para ser esquecido. E milhares de pessoas que tinham a disposição de revoltar-se não tiveram coragem de fazê-lo. Assim acharam mais prudente cortar a barba do que correr o risco de despertar a ira de um homem que não teria escrúpulos em lhes cortar a cabeça. Mais sábio, além disso, que bispos e papas de épocas anteriores, ele não os ameaçou com a danação eterna, mas obrigou a pagar em dinheiro suado a pena pela desobediência. Durante anos, uma receita considerável veio dessa fonte. Tem uma gravura aqui de um lorde com um bigode, barba limpa, cabelo longo, branco, com armadura de metal de cavaleiro, capacete na sua mão esquerda. E embaixo está escrito: Pedro, apelidado de Pedro o Grande, foi o czar da Rússia de 1682 até a formação do Império Russo em 1721, continuando a reinar como imperador até sua morte. Retornando à leitura. Os fiscais davam como recibo uma pequena moeda de cobre. Foi expressamente para esse propósito, a chamada Barodavaia, ou o barbudo. De um lado havia a figura de um nariz, boca e bigode, e com as palavras Deuie Viate. Não sei que língua que está isso aqui não, pessoal. Dinheiro recebido significa sobrepostas, e o conjunto era circundado por uma grinalda e timbrado como a águia negra da Rússia. Outro lado trazia o ano corrente. Todo homem que optasse por ter barba era obrigado a mostrar esse recibo ao entrar numa cidade. Os refratários eram jogados na prisão. Pronto, tá aí o passaporte barbonal. Desde então, os governantes da Europa lutam antes para persuadir que para obrigar em todos os temas concernentes à moda. O Vaticano não se perturba mais com barbas nem com cachos, e os homens podem se tornar cabeludos como o urso, se o desejarem, sem medo de excomunhão, nem perda de direitos políticos.
Influência da política e da religião no cabelo e na barba em tempos recentes. Se o estilo de cabelo e barba já não é matéria de legislação há muito tempo, nem por isso deixou de ser indicativo, ou pelo menos sugestivo, da posição política do indivíduo. O Brasil, afinal, também teve sua versão farsesca dos cavaleiros e cabeças redondas ingleses. Durante os governos do Partido dos Trabalhadores de 2003 a 2016, sobretudo com protestos que tomaram conta do país a partir de junho de 2013, o tamanho do cabelo e da barba de um jovem indicava com alto grau de probabilidade que ele era apoiador do governo ou opositor. Quanto mais longas as madeixas, maior a probabilidade do apoio ao partido governante. Mas essa divisão, em verdade, foi apenas reflexo de uma divisão maior da sociedade, que já existia antes do governo do PT e que permaneceu depois que ele acabou. Também não diz respeito somente ao Brasil, mas afeta, de um modo ou de outro, boa parte dos países do hemisfério ocidental. A moda contemporânea dos cabelos e barbas longos se iniciou com o movimento hippie nos anos de 1960 e 70. Nessa época, a prosperidade das sociedades ocidentais era tanta que se tornou possível para uma multidão de jovens entregar-se a uma vida de prazeres e de rebeldia contra aqueles cujo trabalho esses prazeres eram fruto. Os hippies desposavam uma visão alternativa de sociedade, na qual o trabalho, a família e os valores morais tradicionais importavam menos que músicas, drogas, alucinógenos e amor livre. Em outras palavras, como a família deles trabalhava e aderia a valores morais tradicionais que incluíam o dever de sustentar os filhos, os hippies podiam passar o tempo transando, drogando-se e ouvindo música. Assim, manter os cabelos e a barba parados passou a ser visto como símbolo de adaptação à sociedade. E cortar as madeixas, eles acreditavam estar cortando tudo o que era espontâneo e natural em si mesmos, para atender à exigência de uma sociedade que desprezavam. Fazer a barba era sinônimo de trabalhar. Como tinham a intenção de deixar claro o seu desprezo à imposição do trabalho, os hippies aderiram ao costume de não cortar o cabelo. Desse modo, os cabelos e barba longos tornaram-se símbolos. Tem uma figura aqui de 3 hippies, 2 mulheres e um homem ao centro. As 3 pessoas fazendo o número 2 com a mão e todos de óculos escuros redondos. As mulheres de cabelos longos jogados sobre o peito e o homem de gravata e mais camiseta cavada, cabelo grande e barba. Todos de pulseiras, de fitinhas. E embaixo está escrito o seguinte: o movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 1960 nos Estados Unidos da América e tornou famoso a célebre expressão paz e amor. Retornando à leitura. Embora o movimento tenha perdido força e deixado de existir, a ideia geral permaneceu. Cabelos e barbas grandes são sinônimos de rebeldia e liberdade, ao passo que apará-los em si mesmo é um ato de conformismo.